gradativamente, a pessoa vai colocando o álcool em mais programas que ela fazia antes. Por exemplo, antes jogava futebol como um esporte. De repente, depois do futebol, tinha um churrasco com cerveja. Aí, ao longo do tempo, o futebol foi ficando cada vez menos interessante, e o churrasco e a cerveja foram ficando cada vez mais interessantes. Então, ao longo do tempo, ele vai tendo experiências, vamos dizer assim, pode ser positiva, muitas delas são agradáveis naquele momento, e vai associando momentos agradáveis ao álcool. Isso cria uma percepção de que as coisas legais têm álcool envolvida, e ao longo do tempo, fazendo isso, a pessoa vai se distanciando de atividades que não têm o álcool, né? Faz parte da própria doença do alcoolismo ter essa sensação do próprio alcoolista também de que a maioria das coisas que têm graça, ou quase todas elas, são relacionadas ao álcool, né? Isso é um fato, isso é um desafio realmente que alguém que quer fazer queima parar de beber enfrenta, né? Na maioria das vezes, é uma coisa bem comum, inclusive. E geralmente, assim, quando o alcoolista mesmo tem essa dificuldade, né, de saber o que ele gosta, né, isso acontece realmente por ele estar ali imerso nesse mundo em que todas as alternativas de lazer para ele envolvem o álcool. Como é que ele consegue, o alcoolista mesmo, identificar, se encontrar nesse sentido? Sozinho, dificilmente ele vai se encontrar, né? Porque faz parte do alcoolismo, esse enredo que vai deixando ele com menos percepção do problema que está acontecendo. Muitas vezes, as poucas vezes que ele vai perceber, vai levar muitos e muitos anos com muitos prejuízos para ele e para a família. E vamos dizer assim, e o momento que ele perceber, ele vai se ver num buraco muito grande. Uma coisa muito difícil, uma coisa bem complexa para ele. Imaginar que, poxa, se ele perceber sozinho, né, coisa que a gente sempre busca um caminho mais rápido, que é o familiar, tomando iniciativa para gerar esse interesse, esse comprometimento no alcoolista em parar de beber, vai ser sempre um desafio. É um dos desafios da sobriedade. É uma das coisas que faz o alcoolismo ser uma doença. Né? Que se fosse fácil para o alcoolista simplesmente, então vou parar de beber aqui e agora vou pegar e vou simplesmente começar a jogar beach tênis, que está na moda agora, pelo menos aqui na minha cidade, não sei se na sua aí está na moda também. Aqui o pessoal só fala em beach tênis, eu ainda não fui jogar, mas eles, de repente, vou achar o beach tênis e vou largar o álcool com o beach tênis. Quando alguém quer muito parar de beber, e sim, existem esses estágios, é o que a gente busca, né? Com o método ACA, a ideia é o familiar levar o alcoolista a esse estágio de querer muito se comprometer em parar de beber. Ele vai tentar, ele vai, no meio dessa jornada, experimentar coisas novas, mas não vai ser automaticamente fácil, né? É como se fosse uma experiência que muitas pessoas tiveram nesse período difícil aí da pandemia, né? Que nós todos fomos obrigados a ficar num ambiente diferente, né, num contexto diferente, e aí aqueles nossos programas que a gente costumava fazer já precisaram mudar de formato, precisaram mudar de cara, né? Por exemplo, eu gostava muito de sair, às vezes uma coisa que me tirava o estresse, assim, me aliviava, era sair com fone de ouvido sozinho e correr na rua ouvindo música. E com a pandemia, principalmente no início, havia muito receio, muita preocupação em fazer isso. E no início eu comecei a fazer isso lá pelas 5 da manhã, porque tinha menos gente, mas ao longo do tempo foi ficando um pouco mais difícil fazer isso, e eu tive que me adaptar. Não foi fácil, né? Eu acho que talvez é mais fácil as pessoas se identificarem com esse contexto que vivenciaram, né? E aí eu comecei, não sei como é que foi para ti, mas eu comecei algo que eu nunca tinha feito antes, que era exercícios em casa, sabe esses programas de exercícios que você compra e daí eles têm várias aulas lá, e comecei a fazer exercício em casa e yoga em casa, e yoga em casa eu estou fazendo até agora, porque eu gostei muito, me identifiquei muito. Então, essa diferença e pensa, isso a gente está falando de um cérebro normal, um cérebro médio, um cérebro usual, numa situação que obrigou a gente a mudar, vamos dizer assim, as coisas que a gente gostava. Se uma pessoa gostava sei lá, ir na biblioteca pública, ler livros, não pôde mais fazer isso. Ela teve que mudar esse contexto. E qualquer um que percebeu essa dificuldade, eu acho que consegue identificar que não é fácil mudar, de repente, os interesses, e que há um desafio e que depois de um tempo a gente começa a se adaptar. Mas esse início, ele é uma dificuldade real, né? O problema é que, às vezes, o familiar, quando vê isso, ele acredita que isso é um impedimento. Não, mas o meu filho, o meu marido, a minha esposa, ele só vê graça na bebida. Como se os outros alcoolistas não fossem assim. Como se os outros alcoolistas não tivessem amigos. Porque pensa só, a pessoa ela vai fazendo atividades que têm o álcool envolvido,
Tem uma explicação neurocientífica para isso, do aprendizado, do álcool, ligado ao querer, né, a motivação de fazer as coisas. E tem também aspectos sociais importantes, que é o quê? A pessoa que está bebendo mais, né, está bebendo muito regularmente, se ela se associar com amigos que não bebem nessa regularidade, ela vai chamar atenção, e talvez até de uma forma negativa. Então, para não criar esse desconforto, a pessoa acaba se associando com quem vive de uma forma semelhante, problemática, e que naquele contexto isso seja mais normalizado. E ela vai perdendo a referência de pessoas que não vivem assim, e imagina, vai criando uma bolha social ao redor dela. E se isso fosse um impedimento, jamais alguém pararia de beber, e a gente não teria tantos depoimentos de alunas do curso ACA que conseguiram fazer alguém que ama parar de beber. Eu acredito que, se não todas, 90% delas passaram por isso. Né, começaram com tentando chamar o alcoolista para fazer alguma coisa e ele não queria, porque faz parte dos sintomas do alcoolismo isso, né, faz parte do jeito, da dinâmica que o alcoolismo entra na vida de alguém.